Aleluia. E entrando dentro desta mensagem, a palavra de Deus, no livro de Jonas, no seu capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus: veio a mim, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, para que ele levasse uma palavra à cidade de Nínive, porque ali a sua malícia tem chegado até os céus. Se nós formos adentrar dentro deste texto, dentro da palavra de Deus, Jonas era um profeta. Jonas era filho de profeta. A palavra de Deus vai falar que ele era filho de Amitai. E no livro de Reis vai falar que Amitai era um profeta. Então a palavra de Deus não está indo em direção a qualquer um. A palavra de Deus está indo a um homem de Deus, a um profeta, a uma pessoa que é escolhida, separada pelo Senhor. Só que nesse capítulo 1, a palavra de Deus vai falar que Jonas ouviu a palavra de Deus. Ele recebeu ali a palavra do Senhor, que era para estar levando aquela cidade, a cidade de Nínive. Só que Jonas, ele vai tomar outra direção. Se nós formos olhar os versículos seguintes, Jonas, ele foge de diante do Senhor. Jonas, ele vai ali até o porto ali de Jope, e ali ele pega um navio em direção a Tarsis, uma direção contrária àquele lugar que o Senhor ali o direcionou. E eu acho bem interessante que ele pega aquela embarcação, ele paga a sua passagem, e ali ele entra dentro daquela embarcação, daquele navio, e ali ele começa a partir em direção a Tarsis. E a palavra do Senhor vai falar que o Senhor ali, ele manda ali um vento sobre o mar. E aquele vento ali, ele começa a bater diante daquela embarcação. E aquele barco ali está quase a se quebrar. E a palavra de Deus vai falar que Jonas, ele desce ali ao porão daquele barco, até as partes baixas daquele barco. E ali ele vai dormir um profundo sono. E eu meditando nesta palavra, quantas vezes nós somos conhecedores da palavra de Deus, servos do Senhor Deus vivo, e ali o Senhor nos dá uma oportunidade para estar levando uma palavra a uma pessoa, ou a uma cidade, ou uma nação, e às vezes nós queremos fugir ou em contramão aquilo que o Senhor nos ordenou. Se nós formos olhar, um dia, a grande maioria que aqui estão, já esteve fora dos caminhos do Senhor. E o encontro que nós tivemos com o Senhor nosso Deus foi por meio da pregação de sua palavra. Um dia o Senhor Jesus, ele levantou uma pessoa para nos levar uma palavra, para nos ministrar uma palavra. E aqui, olhando para dentro desta palavra, no livro do profeta Jonas, nós vemos um profeta que deixou de fazer ali o ide do Senhor, deixou ali o seu chamado, aquela vocação, e ali ele começa a se esconder. Nós sabemos que a cidade de Nínive, ali era a capital ali da Síria, era um povo ali muito mau, e a sua maldade ali já tinha chegado até os céus. Eu sei que Jonas conhecia, o povo de Israel conhecia bem os assírios, era um povo muito mau ali, que sempre levantava ali para tentar destruir o povo de Deus. Mas só que Jonas não estava indo conforme o seu coração, era uma ordenança da parte do Deus vivo, era a ordenança da parte do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. E eu observando aquela palavra, aquele homem ali dormindo, e aquele vento ali batendo diante daquela embarcação, aquelas pessoas que estavam, os marinheiros, que estavam sobre aquela embarcação, começaram a temer, foram buscar a seus deuses, começaram a adorar os seus deuses estranhos, e ali a palavra de Deus vai falar que o chefe daquela embarcação desce ali até as partes baixas daquele barco, daquele navio, e vê aquele homem dormindo, um profeta, Jonas dormindo. E ele fala: levanta, dormente. Você vê como é que está essa embarcação, o que está acontecendo aqui. Sobreveio uma grande tempestade sobre esta embarcação.
E ali eles lançam a sorte, e a sorte cai sobre o profeta Jonas. E o que me chama bastante a atenção é que Jonas vai falar. Tem um homem que faz a pergunta: de onde você vem? Qual é a sua ocupação? Qual é a sua terra? E eu sou hebreu e temo ao Senhor dos Exércitos. Eu temo ao Senhor. E ali aqueles homens entenderam. Jonas foi falar todo aquele motivo. Por que estava acontecendo aquilo? Porque ele tinha deixado de fazer algo na parte do Senhor. Algo da parte do Senhor. Quantas das vezes o Senhor não fala conosco por meio da sua palavra, e às vezes nós olhamos ali: Senhor, mas aquele povo é um povo infiel, não tem mais jeito, porque nós olhamos para o nosso coração. Às vezes, se nós formos olhar para dentro de nós, se eu for olhar a minha história, eu vou entender. Eu posso até imaginar também que um dia alguém podia chegar e falar para esse Moisés: para ele não tem mais jeito. Senhor, para que levar uma palavra a ele? Mas a palavra de Deus, ela me alcançou. E por que nós não vamos levar essa palavra? Por que o profeta não vai levar essa palavra? Por causa que o povo é mau? Por causa que aquele povo ali, a sua malícia tinha chegado até Deus? Mas tu está seguindo a ordenança de Deus. Esse Deus tão poderoso, esse Deus misericordioso. E ali Jonas, ali ele vai falar: tudo isso que está acontecendo é por minha culpa, porque eu fugi de diante do Senhor. Me joga no mar, e aí todo esse vento, essa tempestade, ela vai se acalmar. Só que o que me chamou bastante a atenção dentro desta palavra é porque aqueles marinheiros, eles começaram a remar, buscando uma solução. Mas eles viram que não tinha uma solução, a não ser fazer ali segundo ali o que o profeta tinha falado. E eles olharam e falaram: Senhor, que o Senhor não pese sobre nós, sobre este homem. Nós sabemos que tudo isso que está acontecendo é por causa do Senhor. E aquele homem jogou Jonas ali dentro daquele mar, e ali aquela tempestade, ela se acalmou. E aquela tempestade, ela cessou. Quantas das vezes nós não queremos abandonar o barco por causa de uma palavra, por causa da palavra do Senhor, de levar somente uma palavra a uma pessoa ou a um povo, aquilo que o Senhor nos deixou. E às vezes nós aceitamos ou queremos ali que as circunstâncias, as dificuldades caia sobre nós por causa de uma palavra, por causa de deixar o chamado. Só que Deus é misericordioso. Deus ali fez com que aquele povo ali acreditasse no Deus ali de Jonas, porque aquele povo começou a temer a Deus por causa de tudo aquilo que tinha acontecido. E Deus foi misericordioso com aquele profeta. Deus teve misericórdia daquele profeta, assim como Ele teve um dia conosco. Quantas das vezes já aconteceu comigo, às vezes, de receber uma oportunidade da parte de Deus, e às vezes a gente não quer ali fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, e às vezes lá na frente a gente vai entender que um dia essa palavra nos alcançou. Foi por ela que nós estamos aqui nesta noite. Só que se nós olharmos para dentro da história de Jonas, o Senhor ainda tem um cuidado pela vida daquele homem. No seu capítulo 2, a palavra de Deus vai falar que aquele homem agora está dentro do ventre de um peixe, de um grande peixe. Ele está morto? Não. Mas agora ele está nas mais baixas profundezas. Ele está passando pelo momento mais difícil de sua vida. Às vezes por deixar ali de seguir o que o Senhor ali o ordenou. Mas o Senhor ainda continua sendo um Deus misericordioso. O Senhor continua sendo um Deus poderoso. A palavra de Deus vai falar que Jonas começa a orar a Deus: ó Senhor,
tenha misericórdia de mim. Senhor, eu estou até as profundezas do mar, até os mais baixos do oceano. E ali ele começa a clamar a Deus, pedir uma direção da parte de Deus. Ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo por causa ali de deixar de fazer a vontade de Deus. Ele era um profeta. E lá do outro lado havia uma pessoa, havia um povo que precisava ouvir uma palavra de Deus. Havia uma nação que precisava ouvir essa palavra. E ali ele começa a clamar ao Senhor. E o Senhor lhe dá a segunda oportunidade para Jonas. O Senhor ouve a sua oração. Quantas das vezes, nos momentos mais difíceis, nós não dobramos o nosso joelho, oramos ao Senhor nosso Deus, e lá do céu Ele nos responde, Ele nos ouve e nos dará a segunda oportunidade. Uma segunda oportunidade. Aleluia, Senhor. E a palavra de Deus vai falar que veio segunda vez a palavra do Senhor a Jonas. Jonas, pregue a minha palavra. Não é a palavra do Moisés, não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Pregue a minha palavra. E dentro de 40 dias aquela cidade será subvertida, destruída. Jonas sabia de todas as dificuldades, de todo o mal que aquele povo ali tinha feito de diante do Senhor nosso Deus. Mas o Senhor falou a Jonas: pregue a minha palavra. Pregue a minha palavra. Quantas vezes o Senhor já falou nos nossos dias atuais: pregue a minha palavra. É essa palavra. Não é o que o meu coração aqui está cheio, não é o que eu penso, o que eu acho, mas é o que o Senhor está nos ordenando nesses últimos dias. Pregue a minha palavra, independente qual seja a situação do povo, da pessoa que vai receber, mas pregue a minha palavra. É a palavra de Deus, não é a palavra que Moisés acha, não é a palavra que Moisés ali colocou num papel e fala: ah, eu acho que é isso. Não, é esta palavra, é a palavra de Deus. Ainda que tenha um povo corrompido, ainda que tenha um povo fora dos caminhos do Senhor, o Senhor Jesus está levantando homens, o Senhor Jesus está levantando pessoas no meio do departamento de novos convertidos. Mas pregue a minha palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor. É essa palavra que vai salvar, é essa palavra que vai de encontro a pessoa que está enferma, que vai trazer uma cura, é essa palavra que vai de encontro a pessoa que se encontra fora dos seus caminhos, que vai trazer perto da vontade de Deus. Mas pregue a minha palavra. A palavra do Senhor traz cura, a palavra do Senhor traz salvação, a palavra do Senhor traz libertação. Oh, aleluia, celebrou, aleluia, celebrou. O Senhor nesta noite está falando: não faça segundo o seu coração, mas pregue a minha palavra. Você é profeta, você é homem de Deus, você está servindo ao Senhor nosso Deus, mas pregue a minha palavra. Pregue esta palavra, independente de quem vai ouvir, independente do que ele vai achar, se ele não vai gostar, mas é a palavra de Deus que traz salvação, é a palavra de Deus que traz restauração para as nossas vidas, é a palavra de Deus aí que traz renovação. Eu sei que passamos por um momento difícil, eu sei que passamos por um momento que queremos desistir, igual somente Jonas, mas o Senhor nos está levantando neste dia. Prega a minha palavra, Moisés, prega a minha palavra, pastor Sival, prega a minha palavra, líder de departamento, prega a minha palavra quando eu vou levantar, prega a minha palavra quando eu vou ministrar, independente se é aqui no altar, independente se é no seu trabalho, mas pregue a palavra de Deus. É ela que nos traz salvação, é ela que nos traz restauração. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jonas, ele não desperdiçou a segunda oportunidade. Jonas não fugiu enquanto muitos estão fugindo. Aleluia, Senhor. Eu não sou capacitado, eu não tenho uma boa oratória, às vezes eu não sei ler, mas pregue a palavra de Deus. Faça segundo o Senhor está ordenando,
Porque lá fora, do outro lado da rua, tem uma pessoa que precisa, independentemente da forma que ela está andando, independente da forma que ela está servindo. Mas essa palavra, ela tem poder de transformar, porque a própria palavra de Deus vai falar que a palavra ela é viva e eficaz. Ela vai mais até o profundo do ser humano. Ela vai onde a medicina não vai. Ela vai onde um asterólogo que for não vai. Ela vai até onde o médico não vai. Mas ela vai mais no profundo do ser humano. Porque ela é a palavra de Deus. Porque ela é viva. Porque ela é eficaz. O que me chamou bastante a atenção nesta palavra, porque Jonas ele foi citado pelo próprio Senhor Jesus, pelo próprio Senhor Jesus, o nosso Salvador. Os fariseus interrogaram Jesus ali no livro de Mateus, no seu capítulo 12, a partir do versículo 39 ao versículo 41, pedindo um sinal ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus falou: não será dado outro sinal, a não ser o de Jonas, que passou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Aleluia. O Senhor Jesus está falando para os fariseus: vocês não creem em mim, mas eu deixo a palavra de Deus para vocês. Essa geração me pede um sinal, mas o Senhor Jesus deixa a palavra. Não deixarei outro sinal senão ali do profeta Jonas. O Senhor nos nossos dias atuais não vai deixar outro sinal a não ser o da palavra de Deus, a não ser o que está aqui dentro inserido desta palavra, deste livro, que é a palavra que salva, que é a palavra que cura. E eu observando, meditando dentro do livro de Jonas, com um líder de departamento de novos convertidos, eu pedindo ao Senhor, continua nos dando sabedoria para instruir, continua, Senhor, nos dando força para sempre estar levando uma palavra a essas pessoas. Nós sabemos que um dia nós nos encontramos fracos, mas o Senhor é forte. Um dia nós nos encontramos distanciados, mas o Senhor nos resgatou, nos trouxe para próximo de Deus. E eu creio que o Senhor nosso Deus estará levantando pessoas aqui dentro do departamento também de novos convertidos, para pregar a palavra de Deus, para pregar esta palavra. Eu podia nesta noite contar a minha história, mas o Senhor, desde lá da minha casa, quando eu estava meditando nesta palavra, Ele só falou: Moisés, pregue a minha palavra, pregue a minha palavra. Aleluia, Senhor, pregue a minha palavra. Aleluia. E Jonas ali ele obedeceu. A palavra de Deus vai falar que Nínive era uma cidade mais ou menos de 120 mil pessoas, capital dos assírios, um povo mau, um povo cheio de pecado. A própria palavra vai falar que ele não sabia discernir a mão esquerda da mão direita. E Jonas ali ele adentra aquela cidade. E a palavra de Deus vai falar que Jonas ele começa a pregar caminho de um dia. E o povo ali eles creram na palavra de Deus. Jonas ali uma cidade de 3 dias. No primeiro dia da pregação de Jonas, mais de 120 pessoas ali começaram a propagar um jejum, começaram ali a se separar por causa da pregação da palavra de Deus, por causa do Jonas não foi contar os seus problemas, por causa do Jonas não foi falar ali o que aconteceu na sua vida, mas porque Jonas foi falar o que Deus mandou, porque Jonas foi pregar a palavra que Deus enviou a ele. E aquele povo se converteu. Aquele povo rei ali reuniu todo o povo. 120 mil pessoas, imagina. E às vezes nós queremos deixar de pregar para o nosso vizinho,
Às vezes nós queremos deixar de pregar para o nosso colega de trabalho. Às vezes nós queremos deixar de pregar na nossa rua, um pouco mais ou menos de 15 casas de cada lado. Às vezes nós queremos deixar de pregar dentro da cidade de Nerópolis, que não chega nem a 60 mil habitantes, em caminho de um dia de pregação. A palavra de Deus alcançou 120 mil pessoas. 120 mil pessoas. E ali chegou até o coração do rei, foi mais além do que nós podemos imaginar. O poder desta palavra alcançou o rei. E aquele rei ali ele propagou um jejum para ver que o Deus de Jonas, o Deus da palavra que o Jonas pregou, tivesse misericórdia ali dos seus pecados. Eles tinham consciência que estava fora dos caminhos do Senhor. Ele tinha consciência que tinha pecado contra o Senhor, o Deus de Jonas. Eles tinham consciência que era um povo mau, mas ele, ouvindo esta palavra, ele creu que ali o Senhor podia ter misericórdia da vida dele. Eu posso te dizer, um dia ele teve da sua vida, ele pode ter do teu colega de trabalho. Um dia ele teve da sua vida, ele pode ter ali daquele bairro, da tua rua, e mais ou menos aquelas 30 casas, daquelas famílias. Assim como ele teve da sua vida, ele pode ter da cidade de Nerópolis, que eu creio que ele tem. E ali aquele rei propagou um jejum, e aquele jejum foi tão grande, que não chegou somente aos homens, chegou aos animais. Nem os animais, nem os bois, nem as vacas, nem as ovelhas ali comia e bebia, até que o Senhor ali tivesse misericórdia da vida dele. Olha o poder da palavra de Deus. Olha o poder que essa palavra tem. Olha o poder que essa palavra tem chegado até os nossos corações. Você vai querer fugir? Você vai querer pegar, comprar uma passagem contrário àquilo que o Senhor lhe colocou? O Senhor me levantou aqui em Nerópolis. Será que eu vou pegar contramão? Será que eu vou para o sul, para o norte? Vou sair do centro do Brasil? Se o Senhor me colocou aqui, o Senhor me levantou para aqui pregar a sua palavra. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós olhamos a cidade de Nerópolis, não tem jeito. Tem jeito sim, porque o Senhor nos alcançou. As suas misericórdias estão sobre toda a terra. Aleluia. Eu não sei o que você está passando neste momento, mas essa palavra ela está entrando no teu coração. Ela vai ter o profundo da sua alma. É ela, não é o pregador, não é o Moisés, é a palavra de Deus. É o Espírito Santo de Deus que habita aqui no nosso meio, que vai de encontro a você. Eu sei que você está passando por dificuldade, eu sei que você está passando por luta, mas esse Deus Todo-Poderoso tem um lugar reservado para a sua vida. Esse Deus tem um lugar reservado para a nossa vida, e Ele quer falar com você nesta noite. Ele já tem falado com você nesta noite, mas é por meio desta palavra. É por meio desta palavra. É por meio da palavra do Senhor Jesus. O Senhor me deixou seus ensinamentos para que nós fôssemos obedientes, servisse a Ele. E o Senhor a cada dia Ele tem nos levantado para levar a sua palavra. Às vezes é para pregar num culto de domingo, às vezes é para pregar num culto de quinta-feira, às vezes é para até mesmo levar uma palavra no culto de ensino, às vezes é no trabalho, mas é essa palavra que tem salvado. É essa palavra que continua salvando. Não existe outro método para que nós alcançamos os céus. Não existe técnica para que nós sejamos salvos. Não existe técnica para que nós podemos ali alcançar os céus, se não for por meio de Jesus Cristo, se não for por meio desta palavra. Aleluia, Jesus. Fala, Senhor Jesus. Fala, Senhor Jesus. Fala por meio desta palavra. Às vezes nós queremos fugir, e nesta noite o Senhor conta esta história para nós, que nós não venhamos fugir, mas que nós venhamos ali levar a sua palavra. A palavra de Deus é ela, é essa palavra que transforma, essa palavra que cura, essa palavra que vai ao encontro de você nesta noite.
essa palavra que vai mudar a tua história, essa palavra que tem salvação. Esta palavra é o Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Eu convido os irmãos para ficar de pé nesta noite. Aleluia, 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 Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia. Às vezes nós esperamos pregadores famosos. Às vezes nós esperamos cantores famosos. E às vezes nós desprezamos o que é essencial para a vida do ser humano. A palavra de Deus. A palavra de Deus sendo pregada nos nossos dias. A palavra de Deus sendo pregada nos nossos dias atuais. E quando eu estava meditando nesta palavra, não é para me engrandecer, mas eu quero falar nesta noite. Eu pedi ao Senhor Jesus, Senhor, que eu somente pregue a sua palavra, que eu somente anuncio a sua palavra, que eu somente venha anunciar que a salvação ela vem do Senhor, que a salvação ela vem do Senhor Jesus Cristo, que morreu naquela cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus, como nosso intercessor e advogado. Mas um dia ele virá sobre a terra como juiz. Mas o Senhor falou: pregue a palavra de Deus, pregue a sua palavra, pregue a sua palavra. Soberano Deus eterno, Senhor, nesta noite, Senhor, Papai querido, Senhor, te apresenta cada vida que entrou aqui nesta noite. Senhor, Papai querido, que a tua palavra que foi pregada aqui nesta noite venha, Senhor, adentrar neste coração, Senhor, como uma semente, e que ela venha frutificar. Senhor, que a tua misericórdia ela nunca venha se apartar, Senhor, do teu povo. Que a tua misericórdia, Senhor, elas são as causas de nós estarmos vivos, elas são as causas de nós não sermos consumidos. Senhor Jesus, continua cuidando do teu povo. Senhor, vai de encontro, Senhor, até mesmo, Senhor, aquele que se encontra distanciado dos teus caminhos. Mas eu creio no poder desta palavra, eu creio no poder do Espírito Santo, Senhor, Papai querido, que vai de encontro, Senhor, ao ser humano, Papai querido, que vai de encontro ao pecador. Senhor Jesus, vai transformar, Senhor Jesus, ali, Senhor, faz com que ele venha, Senhor, compreender e entender a tua palavra. Senhor, que ele venha compreender que somente o Senhor Jesus nós devemos adorar, somente a esse Deus que nós devemos buscar. É a Ele que todo joelho vai se dobrar, é a Ele que toda língua confessará, é sobre todo nome, e é Ele que salva, e é Ele que cura, e é Ele que restaura, é Ele que nos prepara, nos purifica, nos santifica, para um dia estar com Ele na glória. Senhor, abençoe nesta noite a tua igreja, continua, Senhor, nos fortalecendo. Senhor Jesus, eu profetizo cura, Senhor, na vida dos teus filhos. Senhor, que o Senhor vai de encontro, Senhor, aquele que se encontra enfermo neste momento, Senhor, que tem um familiar enfermo, cura, Senhor, a vida dele, cura, Senhor, porque eu acredito no teu poder, eu creio, Senhor, nos dons das curas, nos milagres, eu creio, Senhor, nos teus poderes, Senhor, atuais, dos nossos dias atuais. O Senhor continua curando, o Senhor continua salvando. Senhor, Papai querido, fortifica jovem, Papai querido, capacita nesta noite homens, mulheres, jovens, crianças, Senhor, na tua presença. Continua capacitando, fortalecendo. É isso que eu te peço nesta noite. Abençoa a tua igreja, nos fortalece. É isso que eu te peço em nome do Senhor. Amém. Pode se assentar. É que eu agradeço a oportunidade. Faço para o nosso pastor que é de direito. Aleluias. Glória a Deus. Que palavra maravilhosa. Coisa boa, a gente andar no querer e na vontade do Senhor nosso Deus, não fazer como Jonas, fugir dos propósitos do Senhor nosso Deus. Eu não poderia encerrar o culto. Você perguntar à nossa irmã Taí, você quer voltar para Jesus nessa noite? Ainda não? Deus abençoe, vou falar para a sua vida. Creio que tem que fazer a obra do Senhor. E vai chegar o dia que Deus vai fazer essa coração. Não fique fugindo igual a Jonas. Cumpra aquilo que eu lhe chamei hoje você fazer. Deus abençoe. Deus abençoe também os irmãos acompanhando a nossa live.
essa live no Facebook agora.